Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Trabalho e Previdência. Sim, hoje é o nosso 11º episódio. Exatamente. Então, 11 semanas... 11 semanas gravando, contribuindo com conteúdos aqui para vocês, falando sobre os seus direitos trabalhistas. E se você também não é empregado, pode ser o empregador. Sim. Você também fica por dentro dos direitos. É uma salva de palmas, então, pelo nosso 11º encontro. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Justiça do Trabalho e vamos falar alguns detalhes sobre a audiência trabalhista, como que funciona uma audiência, certo. O processo trabalhista em si. Tá bom, então vamos rodar a nossa vinheta. Pois é, como que vai ser o nosso início? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Justiça do Trabalho e alguns detalhes, como as audiências trabalhistas, como funciona um processo, e falar tudo sobre a competência da Justiça do Trabalho em si. Na verdade, vamos falar sobre, de uma forma resumida, como que se faz uma reclamação trabalhista. Isso. E para que serve cada esfera da Justiça do Trabalho. Sim. Na verdade, a Justiça do Trabalho pode-se dizer que ela é dividida em varas trabalhistas, Varas trabalhistas, que seria o juiz de primeiro grau. Exatamente. Tribunais regionais do trabalho, que seriam os desembargadores, que, sendo bem sucinto, seria uma forma de revisar as decisões proferidas por aqueles juízes, né, de primeiro grau. Sim, que seria um segundo grau, né? Sim. E o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que vamos dizer assim, a última instância, né, da Justiça do Trabalho. Certo. Então, Flávio, e para a gente iniciar nossa conversa, como que funciona especificamente cada uma dessas instâncias da Justiça do Trabalho? Para que elas servem? Na realidade, o empregado, quando ele busca a Justiça do Trabalho, ele move, né, ele distribui uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista. O empregador vai ser notificado e aí vai ser, apesar da lei trabalhista falar que as audiências são unas e indivisíveis, pelo costume elas são fracionadas. São marcadas, primeiramente, uma audiência de conciliação, sim, onde as partes sentarão para verificar se existe interesse na composição amigável, né, e para botar fim no litígio. Não havendo, ultrapassada a fase conciliatória, não havendo interesse na conciliação, vai acontecer que essa audiência vai ser designada uma nova audiência, certo, onde as partes poderão provar as suas pretensões, onde serão produzidas principalmente as provas orais. Né? Seriam as testemunhas. Testemunhas e oitiva das partes. E, posteriormente, seria proferida uma sentença. Certo. E a Justiça do Trabalho, ela trata somente as relações trabalhistas, a questão do trabalho e emprego, ou ela trata todos os fatos que são advindos da relação? Sim, ela trata de vários assuntos que decorrem da relação de emprego. Sendo relação de emprego, no caso, nos moldes da CLT, certo, ela vai, inclusive, tratar de comodato, de reintegração de posse, né, vai tratar de consignação e pagamento. Então, tudo que decorra da relação de emprego, nos moldes lá do artigo 2º e 3º da CLT, é da competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, então, uma reintegração de posse de um imóvel de um empregado que habita na residência pela questão do trabalho, em decorrência do trabalho, ela vai ser protocolizada na Justiça do Trabalho. Isso, no caso, a existência de comodato em decorrência do contrato de trabalho, quando chegar ao fim, né, e se porventura esse empregado, após o período, né, concedido para desocupação do imóvel, que ele recebeu por comodato e em decorrência do contrato de emprego, haveria uma reintegração de posse e a competência seria sim da Justiça do Trabalho. Interessante. Flávio, e como que funciona, vamos dizer que o empregado entre na Justiça do Trabalho, protocolize seu processo trabalhista, como que funciona esse processo? O que vai acontecer?
Então, inicialmente vai ser marcada uma data de audiência. No mesmo prazo, a empresa teria que apresentar a defesa, né? A defesa pode ser oral também, mas ela de praxe apresentaria a defesa e comprovaria o pagamento de todas as verbas incontroversas na data do comparecimento da justiça. Isso seria o que é o normal acontecer. E as partes, antes de recebida a defesa, elas conversam sobre a possibilidade e interesse em acordo. Né? É o que você disse inicialmente. Isso. Né? Aí, não havendo acordo, é marcada uma nova audiência. Aí, se for o caso, se for necessário designação de perícia, né? Perícia médica, perícia no local do trabalho. A depender dos pedidos. A depender da natureza dos pedidos. E aí é marcada uma nova audiência, onde as partes têm a oportunidade de prestar os seus depoimentos, né? Certo. E produzir prova contra as suas alegações, né? Sim. Flávio, lembrando um detalhe é que nem sempre o empregado, na verdade, procura um advogado para ingressar com o seu processo. Há casos em que ele pode, sim, fazer a reclamação trabalhista verbal, né? Diretamente na Justiça do Trabalho, sem advogado. Sim, existe na Justiça do Trabalho a figura do ius postulandi. Independente do valor da causa, o empregado ele pode se valer da Justiça do Trabalho por ele mesmo. Ele deve buscar a termação, mas não é o recomendado, principalmente quando tiver expressivo o valor econômico. A recomendação é, por exemplo, existe um contrato de trabalho de uma empresa que já fechou. Não tem mais o que se pedir, tudo foi pago, então já está prescrito a pretensão em relação a valores, né? A verbas rescisórias, por exemplo. Não tendo valor econômico ou muito baixo valor econômico, o empregado pode ir lá, não precisa contratar um advogado. Certo. Essa questão de valor econômico seria para fins de previdência, reconhecimento da previdência tudo. social? Por exemplo, para ele se valer de um advogado, o advogado tem que ter interesse financeiro. Claro. Então, se, por exemplo, é uma causa só para a baixa do contrato de trabalho, só a baixa, aí ele pode ir lá, né, sem advogado, não precisa pagar um advogado. Agora, por exemplo, tem algumas causas que ele pode e deve, né, buscar um advogado, como, por exemplo, mesmo sem benefícios econômicos, como, por exemplo, se ele tentar buscar o reconhecimento para fins previdenciários, reconhecimento de vínculo de emprego para fins previdenciários. Certo. Muitas das vezes já está prescrito a pretensão em relação a valores, né? As verbas que não foram pagas na vigência do contrato de trabalho, mas o empregado tem direito ao reconhecimento para fins previdenciários, para, por exemplo, complementação de período para aposentadoria, por exemplo. Até porque esse período da previdência, esse direito previdenciário, ele é imprescritível, né? Sim, mas aí no caso, nesses casos, além de não precisar de advogado, é recomendado, né? Mesmo que não tenha valores econômicos. Mas, respondendo a sua pergunta, o empregado não é obrigado a contratar advogado na Justiça do Trabalho. Não é recomendado porque a empresa certamente vai contratar um advogado e o reclamante, de certa forma, estará sozinho. E claro. Inclusive, se for o caso de recurso, ele não pode recorrer se valendo do ius postulandi, ele teria que contratar um advogado. Constituir um advogado. E é claro que, a depender da complexidade do processo, é necessário que se tenha um profissional com a capacidade técnica para trabalhar, porque digamos que pretende-se, como você disse agora há pouco, o reconhecimento do vínculo, ou até mesmo uma equiparação salarial, comprovação de horas extras, pode por haver exemplo. resistência na pretensão por parte da empresa e sem a orientação correta ele perderia, né? Certo. E, Flávio, passado a parte da postulação da reclamatória trabalhista, da audiência de conciliação, da audiência de instrução e julgamento, qual seria o próximo passo do processo? O próximo passo seria o juiz proferir sentença, resolvendo todas as questões incidentais, o processo em tese estaria apto à apelação da sentença, que é onde o juiz, avaliando as provas que foram produzidas, dirá quem tem razão, né? E quem produziu a melhor prova. Às vezes,
não é a questão de ter razão ou não. Às vezes também é questão da prova que foi produzida no processo. E também existe aquela discussão do juiz ele ser positivista ou não, né? Por exemplo, tem juiz que ele julga de acordo com o texto da lei. Sim. Tem juiz que usa do bom senso, do senso de justiça, perdão. Sim. Então, tem o livre convencimento motivado, né? Cada juiz decide de uma forma e, querendo ou não, o juiz tem liberdade de julgamento, mas adstrito às provas, né, que estão produzidas nos autos. Isso. Perfeito. E aí, passada essa parte, vamos falar agora retomar um pouco sobre a audiência de instrução e julgamento. Você pode nos explicar mais um pouco como que funciona essa audiência, esse ato em si? Sim, o ato em si da audiência inicial divide em duas partes. Ela é inicialmente discutida a conciliação. Certo. Se inconciliados, é recebida a defesa e dada a palavra se porventura for haver a necessidade de reiterar um pedido de produção de prova pericial, por exemplo. E aí, com isso, a parte reclamante, no caso, a gente está falando do empregado versus empregador, no caso. Aí, recebida a defesa, é dado a possibilidade, um prazo, normalmente dependendo do juiz, de 5 a 10 dias, ou da convenção das partes, né? Para a parte autora impugnar a defesa e os documentos. Tecnicamente, é a impugnação dos documentos. Após essa impugnação dos documentos, realizada a perícia, se for o caso, é designada nova audiência em nova data, onde vai ser ouvida as partes e as testemunhas. Alguns juízes entendem que deve haver o saneamento, que é a intimação das partes para manifestar quais as provas que eles devem produzir, que eles pretendem produzir, certo, e quais são os pontos controvertidos. Por exemplo, o empregado que discute verbas rescisórias, pagamento de verbas rescisórias e horas extras. Aí, o ônus da prova em relação ao pagamento das verbas rescisórias é da empresa. É a empresa que tem que comprovar documentalmente quais são os pagamentos, quais foram os pagamentos realizados. E em relação às horas extras, se, por exemplo, a empresa tem mais de 20 empregados, ela tem o dever de apresentar o controle da jornada para fins de possibilitar uma amostragem em conferência por parte do empregado, se aqueles valores daquelas horas extras foram devidamente pagos. E aí, se porventura a empresa fala, olha, todos os valores foram pagos, está tudo no contra-cheque. Cabe ao empregado mostrar a diferença. E se porventura houver divergência na anotação dos pontos, por exemplo, o intervalo de almoço ou o final da jornada foi manipulado, o empregado marcava aquele horário e voltava a trabalhar, ou então existia um apontador que não permitia a anotação das horas extras. Aí ele vai precisar de testemunha, o empregado, porque ele tem que desconstituir a veracidade, a idoneidade daqueles cartões de pontos. Aí é nessa audiência que vai ser ouvido tanto o preposto como as testemunhas. No caso, testemunhas no primeiro momento do reclamante. Então, nesse processo que tem 2 pontos controvertidos, pagamento de verbas rescisórias e horas extras, haverá a distribuição da prova por documentos em relação ao pedido de diferença de pagamentos, né, da inadimplência em relação às verbas rescisórias, salários, se for o caso. E o outro ponto que seria provas testemunhais. Essas provas testemunhais, eu costumo dizer prova oral, que se divide no depoimento do representante legal da empresa e as testemunhas. Com isso, a audiência, não tendo mais provas, a audiência ela é encerrada, seja para apresentação de razões finais ou então as razões finais de forma remissiva, que é aquilo que já está no processo. E aí, normalmente, o juiz adia sine die, né, que é sem previsão, para a prolação da sentença, para julgamento. Certo. Então, Flávio, passando dessa parte da audiência de instrução e julgamento,
como que funciona o acesso em si à Justiça do Trabalho? O empregado tem que pagar alguma despesa ou quem paga no início do processo, como no processo civil, paga ao final do processo? Como que seria essas questões de custos? 99,9% das ações são movidas por empregados em momentos de dificuldade, quando, por exemplo, é surpreendido por um desemprego. Certo. Então, por praxe, por costume, a Justiça do Trabalho, o contrato é na modalidade quota litis, né, que é o ad êxito. Os advogados, principalmente da parte reclamante do trabalhador, né, cobram sobre o proveito econômico. Um exemplo, o empregado ele entra na justiça, o advogado verifica que o valor do proveito econômico dele, o possível valor do proveito econômico seria R$10.000. O advogado vai cobrar em média de 20% a 30% sobre o proveito econômico, de acordo com a própria tabela da OAB, né, de cada estado. Mas é uma porcentagem que é paga no final, seja em caso de acordo ou seja em caso de condenação. Perfeito. E no caso de custas processuais, quem deve pagar as custas em caso de ganhar o processo ou perder o processo? Certo. Dependendo dos pedidos, a parte sendo sucumbente, ela tem que pagar as custas. Quem perde, normalmente paga custas e honorários. Só que aí o que acontece? Na Justiça do Trabalho, para a parte autora, existe para ambas as partes, para empregado ou para empresa. Para empregado, basta a declaração de hipossuficiência, que não possui condições de arcar com as despesas do processo e com as custas processuais, que vai ser, acredito que não vai ter dificuldade em ter o benefício da gratuidade, né, que seria a justiça gratuita. Em relação à empresa, a empresa tem que provar, né, a necessidade da justiça gratuita. Por exemplo, a empresa que está em recuperação judicial, ela não tem que pagar custas, né? Agora, se não houver se não houver a gratuidade, o deferimento da gratuidade, a parte terá que pagar as custas, que normalmente é sempre 2% do valor da causa. E honorários, que é de 5% a 15% na Justiça do Trabalho. Seria esses honorários para o advogado da outra parte? Isso, o advogado da outra parte. O advogado da parte vencedora teria direito a 5% a 15%. Salvo para o beneficiário da Justiça Gratuita. Sempre haverá condenação, né? Mas para o beneficiário da Justiça Gratuita fica em caráter de suspensivo. A condição de exigibilidade das custas e dos honorários do beneficiário da Justiça Gratuita fica suspenso pelo prazo de até 2 anos, né? Inteirando os 2 anos, extingue a obrigação, mas no prazo de 2 anos o benefício da Justiça Gratuita pode ser revogado, né? Sim, se demonstrada a capacidade econômica. Exatamente. A outra parte demonstra a capacidade econômica do reclamante, no caso. Sim. E aí o reclamante, então, teria que pagar essas custas processuais em caso de sucumbência, mais esses honorários do advogado da parte vencedora. Sim, se ele não for beneficiário da Justiça Gratuita. Né? E aí, no caso, passado esse prazo, o advogado teria, então, 2 anos para exigir esse pagamento do reclamante, se esse reclamante fosse sucumbente? Como que funcionaria essa questão? Isso, sendo sucumbente e havendo o deferimento da Justiça Gratuita, o credor, no caso, né, dos honorários, um exemplo, ele teria o prazo de 2 anos para ingressar com a ação, revogando, mostrando que não mais persiste a condição de hipossuficiente economicamente, e aí requerer o pagamento. Certo. Lembrando que na Justiça do Trabalho, o empregado, tecnicamente fazendo um valor aqui razoável, mas quem recebe menos de R$3.000, automaticamente já tem a justiça gratuita, que é 75%, se não me falha a memória, é 75% do teto da Previdência Social.
Então, já é automático. Mas o entendimento é o seguinte, o empregado pode ganhar R$5.000, R$10.000. Se ele está em condição de desemprego, esse valor não pode ser levado em consideração, porque ele ganhava. É claro. Se ele está recebendo seguro-desemprego, não pode ser levado em consideração, porque é um benefício temporário. Então, cada caso tem que ser avaliado. Normalmente, o empregado, quando busca a Justiça do Trabalho, ele está desempregado, né? Então, não tem que se preocupar com isso. Na maioria das vezes, ele nem recebeu o saldo de salário, férias proporcionais e o acerto, né? Pois é. Flávio, e quanto aos sindicatos? Os sindicatos podem propor reclamações trabalhistas para os seus afiliados? Como que ficaria essa questão do sindicato? Em relação ao sindicato, eles podem representar uma coletividade, né? Aquela categoria. Né? Por exemplo, o sindicato verifica que uma empresa de grande porte, por exemplo, estaria inadimplente quanto aos benefícios de alguns empregados ou todos os empregados. Por exemplo, não paga adicional de insalubridade. Aí o empregado ele pode mover uma ação coletiva e aí cobrar, né, da empresa para todos aqueles empregados, né? Uma ação para todos. Para todos, que no caso seria um direito devido a toda aquela coletividade de empregados. O sindicato seria o titular da ação. Perfeito. Então, com isso nós abordamos o nosso tema, o tema aqui proposto. Lembrando que esse podcast é no intuito de informar a quem está nos assistindo, é meramente informativo. E nós acreditamos que estamos contribuindo com você que está aí nos vendo, dando informações de qualidade. Sim, e falamos da estrutura de forma, lógico que não doutrinária, né, mas de uma forma para a pessoa comum entender, da estrutura da Justiça do Trabalho, como que funciona a rotina, né, de um processo trabalhista de forma bem resumida, mas esclarecedora. Bem esclarecedora, E, inclusive, questão de audiência, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas ou curiosidade para saber como que funciona o passo a passo da audiência, como que funciona o processo, como que funcionam os recursos. Então, é isso. Tendo a celeridade da Justiça do Trabalho, que é um ponto muito positivo para tanto o empregado quanto o empregador. Sim. Né? Um processo trabalhista, sendo pouco otimista, dura um ano. Um ano se tem a decisão até de segundo grau. Agora, tem uma questão que é a vantagem da Justiça do Trabalho, o desmembramento da audiência, é a questão das audiências de conciliação. A audiência de conciliação ela é inicial, né? Só para aquele ato só para conciliação. E na audiência de instrução, a proposta conciliatória ela é renovada por 2 vezes, no início da audiência e no final. Então, um pilar da Justiça do Trabalho é a conciliação. A conciliação. A conciliação, como os juízes dizem, os especialistas em conciliação, que na Justiça do Trabalho tem muitos conciliadores, que são pessoas especializadas, geralmente eles estão na audiência inicial, que é a audiência de conciliação de conciliação. Instrução e julgamento. Na audiência de conciliação. Para tentar compor um acordo, porque o acordo é interessante para ambas as partes. É claro que as 2 partes vão abrir mão de cada lado, mas tem a questão da economia processual, que pode ser sucumbente uma das partes, pagar custas, honorários de peritos, honorários advocatícios. O risco, né? Pode ter o direito e não levar. Exatamente, não conseguir provar o direito alegado. Você não tem controle. A prova, a grande maioria dos processos, a prova é feita por depoimento. E aí, onde que se tem controle de um depoimento? Nunca se então, tem existe controle. o risco. E fazendo um acordo, o processo se encerra em média 30 dias. E o segundo ponto é isso, a rapidez para a resolução daquele conflito. Então, às vezes, você que está aí nos assistindo e tem um processo trabalhista, não pense que o acordo é uma má solução. Não, por vezes o acordo é uma ótima opção. Sim, levando em consideração o tempo, né? E os valores, né? Lógico que na Justiça do Trabalho a
a pretensão é financeira, tanto que a Justiça do Trabalho ela não é uma justiça de natureza pública, e sim privada. Então, o que se vai discutir é a questão do capital mesmo, do direito que o trabalhador tem a receber. Exatamente. Né? Por isso que é tão bem-vinda a conciliação. Claro. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre isso, pode perguntar, nos envia aí nos comentários. Sim, no comento, dá sugestão, né? Isso, pode nos dar sugestões também. Tirar dúvidas. Tirar suas dúvidas, nós estamos aqui para auxiliar. Sim. Tá. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O que você achou hoje, Flávio? Ué, eu gostei. E não deixe de se inscrever no nosso canal. E clica no joinha, né? É claro. E manda o vídeo para alguém que às vezes tem essa dúvida, não sabe como que funciona, né? Que possa ajudar, né? Exatamente. Porque o bom, né? O bem, né? No caso, tem que ser promovido, né? É claro, tem que ser compartilhado. Às vezes a pessoa está com a dúvida, está com receio, acha que é uma coisa complexa. Não Pelo precisa. contrário, é bem simples. E também não precisa ter medo de entrar, às vezes, com processo. Às vezes a pessoa está sendo ofendida em seus direitos sociais. Sim. Não precisa ter medo. O direito está aí para ser exigido. Isso, a Justiça do Trabalho ela existe para balancear o capital e a mão de obra. Exatamente. Né? Então, com isso, a gente encerra o nosso 11º episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. E se inscreva para nos acompanhar por aqui. Isso, e para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Inclusive, se você quiser se inscrever no nosso blog, na descrição tem um link. Exatamente. Até logo. Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.